Olá, seja bem-vindo ao curso MTCWE, Wireless Engineer da Microtik. Esse curso é um curso operacional voltado a radioenlaces. Então você pode se perguntar, por que eu teria necessidade de fazer um curso de radioenlace? Se você é um provedor, um integrador, ou uma empresa que precisa fazer um enlace matriz filial, matriz filiais, seja ele ponto a ponto ou ponto multiponto, com aplicações outdoor, esse curso ele foi feito para você. Então, dentro dessa necessidade de enlaces e circuitos de radiofrequência, nós vamos abordar conhecimentos focados na configuração para a certificação Wireless Engineer da Microtik. A sua certificação vai ter um reconhecimento internacional, então, após a sua aprovação, você vai ter um título de consultor internacional da Microtik em Wireless Engineer. O curso tem uma carga horária de 16 horas, ou seja, em 2 dias nós vamos ministrar esse treinamento para você e vamos ensinar tanto parte teórica quanto parte prática e transmitir informações de planejamento e configurações. Quais tópicos a gente vai abordar nesse treinamento para você poder se preparar para a certificação MTCWE? O primeiro ponto é a gente trabalhar com instalações diversas, de cenários com equipamentos wireless, que sejam equipamentos router board, e avaliar quais são os melhores e mais adequados hardwares para essa aplicação. Nós vamos analisar também um pouquinho sobre os cartões, sobre os tipos de antenas, abordar efetivamente a parte do hardware, e depois nós vamos entrar num outro tópico de padrões. O padrão, quando a gente fala de padrão, é aquele padrão conhecido como 802.11 ou o IEEE 802.11. Nesse padrão a gente aborda aí tópicos relacionados ao modelo de padrão A, padrão B, padrão G, padrão N, padrão AX também nós vamos abordar um pouquinho, padrão AD, que ele também entra dentro dessas nomenclaturas. E vamos entrar no mérito de bandas, quando a gente fala de frequências, largura de canal e posicionamentos da frequência diante do espectro de radiofrequência. No próximo tópico a gente entra um pouquinho mais dentro da ferramenta ou das ferramentas do próprio RouterOS. E são ferramentas como o scan, quando a gente vai fazer uma varredura, o uso de radiofrequência, que a gente chama de frequência usage, fazer um levantamento de histórico de conexões ou de ferramentas que possam identificar os sinais disponíveis naquele momento ou nos momentos anteriores. O Snooper, que é uma ferramenta também muito interessante, muito importante para a sua base de conhecimento de radiofrequência. Depois a gente tem a ferramenta de análise de alinhamento, onde você vai fazer um alinhamento e tem um sinal sonoro que a gente pode gerar. Vamos fazer uma coleta de pacotes, onde a gente usa a ferramenta chamada Sniffer, e a gente captura todos os pacotes dentro da estrutura da rede, do ambiente de radiofrequência de modo geral, e alguns laboratórios relacionados a essas ferramentas. Depois nós vamos entrar num outro tópico que é de troubleshooting em redes enlaces e circuitos de radioenlace. O primeiro ponto é entender quais são os possíveis problemas que são encontrados no dia a dia com empresas que fazem circuitos ponto a ponto ou ponto multiponto. Nós vamos analisar aí, baseado nessas conexões, em cima da tabela de registro, quais usuários estão conectados ali, vamos identificar quais são os ACKs, a distância que o software, o sistema operacional traz para a gente, o CCQ, qual a importância, como fazer a leitura, como mensurar a quantidade ideal de CCQ, entender um pouco mais sobre intensidade de sinal, baseado em sinal de transmissão ou sinal de recepção, entender os frames de transmissão ou de recepção, os data rates. Dentro desse circuito, a gente ainda vai abordar uma parte efetiva de radiofrequência, que é a parte de cálculo de radiofrequência, ou seja, a conversão de unidades e tudo mais. Mas, no entanto, a gente vai focar também dentro do RouterOS. No próximo tópico, a gente já entra em configurações avançadas. Quais são essas configurações avançadas do RouterOS? Por exemplo, a gente tem lá o Hardware Protection, o Hardware Retries, ele faz controles de negociação entre os equipamentos, o modo adaptativo, que ele vai evidenciar o nível de ruído do seu circuito,
protocolos como o WMM, que é o Wireless Multimedia. Vamos entender também um pouco da regulamentação, como é que eu vou operar dentro do Brasil com o modo de regulamentação que a Anatel instrui ou ela indica para que a gente faça para mantermos a nossa condição do padrão dentro das normas da própria resolução da Anatel. Isso envolve também potência de transmissão ou TX Power, né? Vamos fazer vários laboratórios desse cenário também e vamos criar também cenários de virtualização de interfaces dentro do espectro para poder entender melhor essas aplicações. No próximo tópico a gente vai abordar padrões como, por exemplo, o padrão N. O padrão N ele tem uma evolução em relação ao padrão G ou padrão A. A gente pode trabalhar com relação de benefícios e recursos que são mais aprimorados, né? Então, quais são os recursos que a gente vai entender, né? Recurso de taxa de dados como consequência, a adição de mais rádios e hardwares também com relação de canais de antenas, a gente chama de agregação ou bonding, agregação de pacote para poder fazer com que pacotes sejam distribuídos entre diversas interfaces. A gente vai acoplar também as diferenças entre vindo do padrão G ou do padrão A, as potências que são identificadas e são idealizadas para os cartões que são de padrão N. Então nós vamos fazer as configurações das cadeias, que a gente chama de polarização ou polaridade, e vamos fazer aí algumas depurações em cima do circuito que a gente vai montando dentro dos laboratórios na nossa aplicação. No tópico, que é o próximo módulo de segurança, a gente aborda aí quais são as melhores medidas de segurança que eu posso acoplar dentro do meu circuito de radioenlace. Vou gerenciar essas conexões, né, gerenciamento a partir do circuito fechado. Vou criar listas, como listas de acesso, ou Access List, ou Connect List. Eu faço isso do lado do Access Point, ou do lado da estação. Posso fazer uma interligação com o Radius, né? O serviço de Radius ele é bem interessante, principalmente para quem vai se conectar com interface wireless, com métodos de autenticação, métodos de encriptação, padrão EAP e as proteções aí de métodos de gerenciamento que a gente vai também implantar dentro desse circuito. E, obviamente, alguns laboratórios focados nesse tema. No próximo módulo a gente vai ver um pouco de WDS e Mesh. Quais são os protocolos que operam dentro da rede de WDS de forma dinâmica, de forma estática. Nós vamos trabalhar também com a bridge em RSTP, usando o protocolo Spanning Tree para essa finalidade, fazer alguns testes laboratoriais aí de aplicação com exercícios. E aí na rede Mesh nós vamos fazer algo muito similar, né? Trabalhando com as redes Mesh Wireless e a compatibilidade com relação aos hardwares nessas aplicações. E laboratórios para você fixar. No próximo capítulo, a gente aborda aí um pouquinho mais sobre a transparência do lado de um circuito. Ou seja, eu estou no lado A e eu quero enxergar o lado B e eu faço uma bridge, que é conhecida como bridge transparente, que é um circuito nada mais nada menos que com o pacote wireless setado lá com o campo onde o WDS vai reconhecer essa finalidade. Então, o WDS faz parte dessa composição, seja do lado do AP ou do lado da estação. Vamos entender também um pouquinho sobre o método de pseudo-bridge, que é a forma que eu tenho de encapsular o pacote, transportar ele através de um outro rádio e chegar do outro lado de forma transparente, criando, né, ou não, dependendo a camada que a gente vai operar, os túneis de aplicação usando recursos como o MPLS, que a gente usa de VPLS, e alguns laboratórios nessa modalidade. No próximo módulo, a gente entra num protocolo proprietário, que é o NStream. O NStream é um protocolo baseado em TDMA, da própria MikroTik, onde a gente vai abordar recursos desse protocolo proprietário, e nós vamos utilizar algumas opções avançadas de configurações pertinentes ao protocolo TDMA. Vamos fazer também até exercícios de NStream dual e alguns troubleshooting de cenários que um lado enxerga o outro, com essa soma e agregação de interfaces usando o TDMA, usando a duplicidade das interfaces e chegando nos conceitos de aplicação. No próximo módulo a gente vai abordar aí sobre o NV2, né, que também trata da mesma condição do protocolo proprietário, só que numa versão já mais desenvolvida. Então, quais são os recursos, que tipo de configurações e troubleshooting que a gente vai
aplicar. Diante desse cenário, a gente também vai abordar aí o cenário de estudo de caso e o cálculo e dimensionamento das células. Então tudo isso a gente acomoda dentro de um planejamento onde eu posso desenvolver unidades de medidas, decibéis, miliwatt, o dBi em relação ao dBm, por exemplo. Então tudo isso a gente vai abordar, ajustar dentro das configurações e passar para você de forma bem clara para que você possa se preparar para a certificação. E aí no próximo módulo a gente abre o portal de certificação da MikroTik, a gente vai tirar dúvidas antes de entrar efetivamente nessa prova, fazer alguns comentários, vamos fazer um bate-papo antes dessa aplicação, uma pequena revisão que a gente tem por hábito de fazer, e aí a gente acessa o ambiente efetivamente com a prova disponível, liberando o voucher para você poder fazer a sua certificação. E assim que você concluir a sua certificação, se você atingir a nota de 60%, você vai levar o seu certificado com o seu nome impresso, com o módulo que você foi aprovado, a autenticação da própria MikroTik, e é um certificado internacional. Então ele vai ter um peso internacional no seu currículo. A gente aguarda você na próxima turma de treinamento de Wireless Engineer. Até lá!